Há 512 anos, exatamente, Cabral chegava às terras brasileiras. Para sabermos um pouquinho mais da nossa história, eu converso agora com a professora e também historiadora Evanir Moro Peixoto. Professora, são mais de 500 anos, muita história para se contar? Mais de 500 anos, muita história para se contar, muita história para se aprender, refletir e valorizar esse país maravilhoso que é, né, a nossa pátria, o Brasil. E é interessante que 512 anos nós ainda temos pessoas que acreditam que o Brasil foi descoberto por acaso. A partir de 1968, quando lá em Portugal caiu a Torre do Tombo, nós tivemos acesso, os nossos historiadores, a uma documentação que deixa claro que 6 anos antes da descoberta do Brasil, os portugueses já sabiam da existência da nossa terra. Só que eles acreditavam que era uma ilha, eles não tinham noção da dimensão continental. E até hoje é interessante, depois desses 500 anos, nós também não conhecemos o Brasil. Nós não temos noção da imensidão brasileira. Nós conhecemos muito mal a nossa região. Por que nós não temos essa ideia de nacionalismo? Porque o nosso desenvolvimento, ele foi um desenvolvimento regional e não um desenvolvimento nacional. E é interessante, né, que nós falamos hoje de sem terra, sem terra. Na verdade, os verdadeiros sem terra foram os índios, porque aqui eles viviam felizes, né? Viviam em comunidades primitivas, onde tudo era comum, e, aos poucos, eles foram tendo os seus espaços ocupados pelos colonizadores, que, num processo de miscigenação, criaram, né, dentro desse território, uma diversidade cultural tão grande, né, e tão significativa para o desenvolvimento, certo, do nosso território e, portanto, do nosso país. O que significou a descoberta do Brasil para o mundo? Aquela época, né, a descoberta do Brasil para o restante da Europa, vamos dizer assim, né, foi muito significativo, porque eles não sabiam da existência de terras além da Europa, além do norte da África. E era um mundo novo, né, um mundo tropical. Eu costumo brincar que foi a partir da descoberta da América que nós tivemos a pizza, porque até então eles tinham trigo, mas eles não tinham tomate, né? Então, a descoberta de novas culturas, de uma população completamente diferente, da maneira de ser, na maneira de pensar, né? Esse outro tão diferenciado do homem europeu. E depois, com a vinda dos africanos, essa mistura de cultura, a cultura europeia com a cultura indígena, com a cultura africana, né? Que, na verdade, deu esse caldeirão que é o Brasil, porque o Brasil é um caldeirão multirracial. E Cabral ficou surpreso ao avistar as terras brasileiras? Eu acredito que não, porque, veja bem, como Portugal sempre foi geograficamente pequeno e aquela época, né, a densidade demográfica também era reduzida, e ele veio a serviço do rei de Portugal, eles tinham o que nós chamamos de política de sigilo. Então, nessa política de sigilo, eles guardavam segredo. Eu tenho a impressão que ele deve ter ficado encantado, maravilhado com esse mundo tropical que foi descortinado para ele até então e que ele desconhecia. E qual a avaliação do Brasil de hoje? Eu vou dizer uma frase da Nízia Trindade que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: é preciso pensar o Brasil. Como eu já afirmei, nós não conhecemos o Brasil, nós não temos ideia do nacional. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, onde fica o Amapá?
Você vai me dizer assim, no norte, porque nós acostumamos a ver mapa pendurado, mas nós não conhecemos o território do Amapá, nós não conhecemos a população do Amapá, nós não sabemos como esse povo vive, né? Então, são realidades diferenciadas que nós precisamos aprender a conhecer e aprender a respeitar. Professora, temos aí um exemplo do Arthur, seu neto, esse aí é o futuro do Brasil. É o futuro do Brasil. Eu acredito que nós precisamos investir e muito nesse futuro. Daí você vê a importância que tem a educação na formação e na orientação das nossas crianças, dos nossos jovens e até dos nossos adultos. Arthur, o que você fala aí do Brasil? Viva o Brasil!